Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Daniel, meu irmão Silvio, meu amigo Piotto, minha parceira querida Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Olha aqui, nós, desde que o programa começou, já se passaram 15 minutos. Metade da reunião. Reunião de meia hora só serve para marcar a reunião seguinte. Começa por aí. O Brasil foi com uma comissão, foi representado por uma comissão de frente. Eu não sei quem estava com o Trump. Agora, o Lula estava acompanhado pelo Alckmin, Mauro Vieira, o Haddad e o Sidônio. 4. E o Celso Amorim. Algum deles não falou nada. Ou mais que isso. 2, 3. Quem falava? Aí você acrescenta o seguinte, nenhum falava inglês. Aliás, nenhum. Nem esse ministro das Relações Exteriores deve falar. O Lula não falava nada. Então você dobra. O tempo que ele usou, você tem que dobrar. Porque o tradutor, o intérprete, teve de dizer para o Trump o que o Lula queria. Dizer, o que dá para combinar numa convenção assim? Nós 4 vamos conversar com alguém, falamos outra língua, marcamos a próxima. E a próxima é coisa séria. A próxima é com um filho de cubanos, como lembra sempre a Ana, que é o objetivo. E por que o Lula não repete o que ele dizia quando, na crise de 2008, 2009, crise financeira, ele dizia que era uma marolinha. E ele dava ordens para o Bush, o Bush e o Obama. Depois, no caso, era o Bush, como dizia o Lula. E ele dizia, acordei invocado, eu liguei para o Bush e disse isso, mas que o Bush não entende, o presidente Bush não entende o português, o Lula não fala nem português. E dizia que tinha dado, fica aí, o problema é de vocês, não quero que essa marolinha atravesse o mar, tá? O Lula é louco. Agora, esse tipo de reunião só dá trabalho para o intérprete, que tem que traduzir o Lula limpando as bobagens que o Lula fala. Resumindo, não houve uma reunião, houve um preparativo para a próxima, que vai ser complicada para o brasileiro, porque o Rubio não é fácil, é bem objetivo, e o Trump, como sabemos, ele sabe armar, um alçapão. Quando ele quer pegar alguém de quem não gosta, ele não gosta do Lula. Ponto final. O resto é uma festa inventada pelo PT. Esse bando aqui só programou a próxima reunião. A gente segue falando sobre o Rottweiler do presidente Donald Trump, porque a escolha dele de Marco Rubio para liderar as negociações entre Brasil e os Estados Unidos pode aumentar muito mais ainda a tensão no diálogo, segundo a avaliação do ex-embaixador Rubens Barbosa. Em entrevista ao UOL, ele afirmou que Rubio tem perfil ideológico e sustenta sanções contra os governos de esquerda, o que pode reduzir a flexibilidade nas conversas sobre redução de tarifas de carne e café. O Rubens Barbosa Ele designou o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que é o mais ideológico de todos eles, né? Isso aí chama atenção. Quer dizer, normalmente ele devia ter designado o secretário de Comércio para continuar essas conversações. Agora, eu acho que ele designou o Marco Rubio porque, como vocês sabem, a base jurídica para a imposição dessas tarifas, a Lei de Emergência Econômica Americana, na sigla americana IEEPA, ela é administrada pelo Departamento de Estado, não pelo Departamento de Comércio. Talvez seja essa a tecnicidade aí da designação do Marco Rubio. Agora, a designação do Marco Rubio complica para a gente, porque todas essas sanções que foram colocadas aqui saíram do Departamento de Estado, né? Vamos ver agora como é, depois dessa conversa, como é que o Departamento de Estado vai reagir. Análise de Rubens Barbosa, com quem você conversou recentemente, né, Piotto? Olha, longe de fazer um reparo ao que disse o embaixador Rubens Barbosa, eu só queria fazer aqui, na verdade, um outro ponto.
O Marco Rubio não é o mais ideológico no sentido de que é uma carta ali estranha no baralho da Casa Branca. Não, ele é hoje o sujeito que dá as caras numa política externa muito clara, implementada e pensada pela segunda gestão de Donald Trump. Ele é só o executor. Óbvio que ele acredita naquilo. Tanto que Donald Trump, recentemente, Ana pode trazer mais detalhes, já cita o Marco Rubio como um possível sucessor, além, obviamente, do J.D. Vance, que é o vice-presidente. Ele colocou já 2 nomes, aliás, 2 nomes extremamente poderosos, com chance de ganhar, sim, a próxima eleição americana, se a gente olhar para o cenário político de hoje. Então, ele não é ideológico, e não sei exatamente se é isso, foi nesse sentido que quis colocar o embaixador Rubens Barbosa, mas ele não é ideológico como se fosse só é um sujeito que pensa de forma ideológica, mas tem quem pensa de forma pragmática. Não, essa postura do Marco Rubio é também uma postura pragmática e pensada da gestão de Donald Trump. Basta ver tudo o que aconteceu desde o começo. Não há uma perseguição à esquerda, há uma tentativa de corrigir todos os problemas que a esquerda, que lá se chama liberais, enfim, né, o Partido Democrata e toda essa junção de Partido Democrata com o que tem de pior no mundo, causa hoje aos americanos. Seja, por exemplo, o que aconteceu na USAID, financiando tudo que poderia ser oposição ao governo americano, com dinheiro do pagador de impostos americano, sem autorização do pagador de impostos dos Estados Unidos. Então, eu acho que o Marco Rubio não é ideológico nesse sentido de que, só ideológico. Não, ele é um implementador dessa política. E o fato de ser um conhecedor profundo, como a Ana mencionou há pouco aqui, conhecedor profundo do que é exatamente a América Latina. Ele sabe exatamente o que acontece na Nicarágua, ele sabe porque aquilo fala muito próximo dele. E ele sabe o que está acontecendo no Brasil. Esse post que nós mostramos dele, acho que é eloquente. Está tudo ali. Ele sabe o que é exatamente isso quando você usa o poder para oprimir seu povo, a mão pesada do Estado contra a sua própria população. Então, é um dificultador, sim, nisso eu concordo plenamente com o embaixador Rubens Barbosa, só adicionaria esse ponto. É a política do governo americano, que Marco Rubio implementa, porque é exatamente um secretário de Estado. E nos Estados Unidos, para quem todo mundo já sabe disso, secretário de Estado é, sim, o homem mais poderoso no governo americano, depois do presidente da República, dada, obviamente, a importância que os Estados Unidos têm para o mundo inteiro. Diga, Ana. O Piotr falou exatamente o que é perfeito. O secretário de Estado, depois do presidente, é o homem mais importante dos Estados Unidos, eu diria até mais até que o vice. Inclusive, são esses 2 nomes o possível ticket, né, para 2028. O J.D. Vance e o Marco Rubio. Quem vai ser o cabeça da chapa, isso ninguém sabe, mas seria uma chapa brilhante, fortíssima, porque o Marco Rubio ele tem demonstrado não apenas uma lealdade ao governo, ao perfil desse segundo mandato de Donald Trump, mas também uma conexão muito orgânica com o eleitorado MAGA que nas primárias de 2016 não gostava de Marco Rubio e que agora entendeu que Marco Rubio é um dos homens fortes de Donald Trump. Portanto, Daniel, nós mostramos um post do Marco Rubio de como ele é incisivo, mas ele vai além. Nós temos vários vídeos do Marco Rubio falando sobre o Brasil, sobre a situação atual do Brasil, e agora nós vamos ver um deles. The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Agora veja, Daniel e amigos, eu volto na tática de Donald Trump de ser cordial, ele que
Aqui nós estamos acostumados a ver Donald Trump falando me dou bem com Vladimir Putin, e logo depois ele aplica sanções à Rússia, me dou bem com a Índia, e a Índia também está sofrendo sanções de 50%, de tarifas de 50% nos seus produtos. Ou seja, ele tem essa arte de jogar essa cordialidade, mas manter ali o punho firme quando ele precisa. E aí, Daniel, o que eu achei inteligente desse telefonema e logo depois empurrar o Rottweiler para o Brasil é o seguinte: o telefonema, teoricamente, seria para tratar de um assunto que interessa muito mais os brasileiros do que os americanos, mas os americanos consomem bastante da carne do Brasil, por exemplo, do café também. Embora a Colômbia seja também outro grande exportador de café para os Estados Unidos. No entanto, assim que Lula reafirma agora, através inclusive de interlocutores oficiais, dizendo que ele não falou apenas sobre as tarifas, mas também sobre as sanções Magnitsky ou sanções de vistos, o Brasil abriu uma porta imensa para que os americanos voltem com outras perguntas bastante incômodas para o regime hoje que nós temos testemunhado no Brasil. Por exemplo, sobre o diesel, o Brasil comprou em 2024 64% do diesel do Brasil de 2024 veio da Rússia. E isso vai ser questionado, e todas aquelas perguntas que nós sempre colocamos aqui, os navios iranianos, etc. Portanto, não foi nada inteligente da parte do Brasil tocar nesse assunto sanções. Eles deveriam ter ficado só nas tarifas, mas já que eles falaram nas sanções de vistos ou Magnitsky, isso abriu uma porta para perguntas bastante incômodas dos americanos e que agora serão feitas pelo Rottweiler Marco Rubio.